Nossa prosa de hoje é com Cláudio Júnior Oliveira, diretor de operações do SINDAG, economista e administrador, mestre em inovação e doutor em administração. Bom dia, Júnior, tudo bem? Bom dia, Cláudio, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com você. Bom, Júnior, a gente parece que a gente sempre tem uma oportunidade de voltar no tempo e trazer notícias que não são agradáveis ou interessantes, né? Parece que a gente não consegue evoluir. Mas eu acho que a gente está num momento propício para justamente fazer o contrário, evoluir, melhorar, né? A gente está entrando aí num período, nós estamos num período pré-eleitoral e é justamente um momento que a gente deveria ficar mais lúcido, buscar mais conhecimento e principalmente fazer e entregar projetos que beneficiam de fato a população, mas não com projetos que levam, inclusive, um estado inteiro à situação catastrófica que é o caso do estado do Ceará. Você recentemente, no último dia 12, esteve proferindo aí uma palestra na Expo Imp aí em Imperatriz, no Maranhão. Queria que você falasse sobre essa palestra, o porquê desta palestra e o que está acontecendo lá no estado dos Lençóis Maranhenses, meu amigo. Cláudio, basicamente o estado do Maranhão ele passa por um risco muito grande aí de proibição e restrição da atividade, né, da Uhum. aviação agrícola, em municípios principalmente. Então, baseado nesse risco que existiu, nós buscamos a Federação de Agricultura do Estado, o presidente Dr. Raimundo, buscamos a ProSoja, os presidentes todos que são ligados ao agronegócio de alguma cultura, milho, trigo, cana-de-açúcar, para discutir esse assunto, e aí geramos um dia de campo. A Uhum. partir dali, foi realizado lá na Expo Imp, na cidade de Imperatriz, que é uma referência do agronegócio brasileiro, inclusive. Tá. Bom, esse dia ele foi muito forte, foi muito positivo, porque a presidente da Assembleia Legislativa estava lá, a deputada Iracema, esteve presente com mais 3 deputados da casa, inclusive os convidaram para palestrar para os deputados na capital. A presença deles trouxe uma seriedade governamental, né? Quer dizer, o Estado ele está olhando para a aviação agrícola, está apreciando o setor. O secretário de Agricultura também esteve presente, usou a palavra, disse que a aviação agrícola é prioridade para eles, assim como o superintendente do Ministério da Agricultura, né? O doutor Wellington esteve lá também, falou muito bem sobre fiscalização, sobre regulamentação. E nós entramos com os impactos, Cláudio, Uhum. porque, embora as pessoas conheçam bem o Maranhão, a parte mais conhecida são as praias, os lençóis maranhenses, né? Mas a agricultura maranhense tem crescido muito nos últimos anos. O ano retrasado, para teres uma ideia, a soja cresceu 6%. Isso é significativo quando nós estamos falando do Mato Piba. Outro Uhum. ponto interessante é que passou de 3 milhões de toneladas de soja entregue na última safra. Passou de 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar entregue na última safra. Se nós formos pegar as 8 principais culturas que a aviação agrícola atende no estado, soma-se aí quase 9 milhões de toneladas de commodity, que faz uma diferença absurda no mercado brasileiro agrícola. Quando nós falamos em hectares, nós estamos falando aí, como nós temos em torno de 50 aeronaves trabalhando no estado do Maranhão, passa de 3,5 milhões de hectares atendidos já. Muito diferente do Ceará, né? Que Uhum. nós não tínhamos nenhum avião, somente 2 aviões da Bahia faziam a aplicação e voltavam para casa. Uhum. Então, quer dizer, o impacto e a comparação é impossível de fazer entre Ceará e Maranhão, embora estejam perto. A Uhum. vocação maranhense ela é agrícola, né? Então, esses impactos que nós falamos nessa apresentação, a palestra que proferimos, estava lá também a Universidade Federal, estavam diversos atores do agronegócio, da política, discutindo sobre a atividade, vendo, né, em loco, a aplicação por um avião, um helicóptero, um drone, e, de fato, identificando que não há risco nenhum em relação à contaminação de pessoas, solo, ou somente a proteção realmente das lavouras, que é o mais importante. Uhum. Agora,
Já que você tocou no assunto do Ceará, e Maranhão e Ceará são características diferentes no quesito aviação agrícola, mesmo na quantidade de aeronaves trabalhando, o Ceará ele era o maior exportador de banana brasileiro, né? Ficando atrás apenas, se não me engano, do estado de São Paulo. Acho que isso, né, Júnior? Ele estava em primeiro lugar É. há anos atrás, ele acabou ficando em terceiro lugar, e provavelmente o ano passado aí ele já vai para quarto lugar, né? Então, mas eu acho que o Ceará ele serve de exemplo no quesito do que não se fazer com relação a esse tipo de projeto, eu acho que é maléfico para toda uma sociedade. Ele não é ruim apenas para um setor, né? Tipo, para a economia. Não, ele vai afetar a economia de quem está na atividade, direto ou indiretamente, ele vai afetar toda a questão social, porque ele vai levar o pessoal que ficou desempregado, vai levar de volta para a cidade e pior, ele, no caso da bananicultura, ele vai levar pessoas que antes tinham a proteção da aviação agrícola no quesito segurança na aplicação, ele vai levar esse pessoal que foi obrigado a fazer a aplicação de forma ou terrestre ou costal, aplicando muito mais produto, com muito mais água, e esse pessoal está adoecendo já. Esse pessoal está adoecendo e está usando o quê? Está usando o Sistema Único de Saúde. Então, amigo, é uma incoerência muito grande. Se nós, espero que não, mas se nós deixarmos a coisa correr e acontecer com o Maranhão, o que aconteceu com o Ceará, nós vamos multiplicar por 10, 20, 30, 40, 50 vezes o que aconteceu lá no Ceará. Cláudia, a sua fala ela é comprovada pelo Programa Nacional de Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Químicos do próprio governo do Ceará. Em 2019, quando foi proibida a aplicação aérea lá, aumentou a contaminação por defensivos agrícolas. Quer dizer, o que um piloto pode fazer numa manhã em 3 horas, tá? Você precisaria de muitas pessoas com costal. Por exemplo, um Air Tractor 502, ele pode aplicar 400 hectares por hora. Em 3 horas fariam 1.200 hectares. Precisariam, segundo o Ministério da Agricultura, 1.200 pessoas aplicando com bombinha costal o dia inteirinho embaixo do sol usando EPI, que a gente sabe que o calor no estado do Ceará é muito agressivo. Então, quer dizer, eu estou tirando um piloto que faz 1.200 hectares e botando 1.200 pessoas no campo. Quer dizer, isso não é produtivo, isso não é seguro ambientalmente, isso não é seguro para a saúde humana. A gente está aumentando o risco, e de fato aumentou para o próprio Programa Nacional de Vigilância lá do governo do Ceará, né, o boletim epidemiológico mostrou que aumentou a contaminação. Bom, mas aí nós temos o impacto econômico. Nós tínhamos essa dúvida, né, se realmente haveria algum impacto, levando em consideração que nós nunca tivemos um avião agrícola registrado pela ANAC no estado do Ceará, mas somente aviões da Bahia, e ficamos sabendo agora na visita ao Maranhão que aviões também do Maranhão às vezes atendiam essa lavoura de banana lá que nós conhecemos, que é o Fábio, né, que é o dono, inclusive, a lavoura dele foi para outros estados. Mas basicamente a resenha regional do Banco do Brasil do ano passado, ela trouxe um dado importante para todos nós. O estado do Ceará está em último lugar em crescimento agrícola do país. E ele não cresceu, ele decresceu menos 7,4%. Quer dizer, ele tem uma distância enorme ainda do penúltimo colocado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele decresceu menos 2,1%. O estado de Ceará está em último e decresceu demais, menos 7,4%. Quer dizer, as grandes produções agrícolas vão fugir do estado de Ceará, porque não tem como produzir soja em grande escala sem aplicação aérea. Cana-de-açúcar, por exemplo, é uma cultura alta e fechada. Não tem como produzir cana-de-açúcar sem aplicação aérea. Então, tipo de cultura como esse, como arroz irrigado, é inviabilizado economicamente, produtivamente e também em relação à saúde humana, quando nós estamos falando em grandes produções, e o estado de Ceará hoje é o grande candidato a não receber nenhum tipo de produção. Bom, isso levando para o Maranhão, Cláudio, preocupa demais, né? Nós tivemos uma manifestação no estado do Maranhão, do Ministério Público Federal e o estadual, junto com a FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, que recomendou todos os municípios do estado a
proibirem a aplicação aérea, dando a eles 45 dias para responder por que não proibiram. Ora, nós visitamos o Ministério Público, conversamos com eles, foi uma recomendação, mas para um vereador que desconhece a aviação agrícola e às vezes não sabe lidar juridicamente com a situação, ele fica preocupado, nervoso com o assunto, né? Automaticamente, ou ele bota um projeto de lei e proíbe para resolver, que foi o que aconteceu. Nós temos municípios hoje proibido do Maranhão que nem tem aviação agrícola, nunca teve. Só que esse município vai ser... ele vai perder a competitividade em relação aos outros municípios. Não tenha dúvida. Então, o impacto dessa decisão dos Ministérios Públicos estadual e federal podem trazer um dano irreparável a esses municípios, especificadamente, porque os vereadores não têm condições de discutir e o que acontece é isso. Eles não chamam ninguém para discutir, porque eles desconhecem pessoas que trabalham no setor. Se nós formos avaliar da metade norte do Maranhão, da metade para cima, nós temos um estado que não é tão agrícola assim, porque ele é um pouco mais seco. Quer dizer, estão começando a irrigar a terra lá, mas está sendo de forma artificial para poder levar a agricultura. Então, nesses municípios que não têm uma força agrícola, eles acabam proibidos por discutir, por desconsiderar e por desconhecer da atividade de aviação agrícola. Então, o impacto é gigante, não dá para se comparar com o Ceará, porque o Ceará realmente ele não tem uma força agrícola e o Maranhão ele está em pleno crescimento. Só para fechar aqui essa parte da fala, nos últimos 20 anos, o Maranhão cresceu demais. Ele foi o 6º colocado do Brasil que mais cresceu, junto com os grandes estados agrícolas do Brasil. Então, o potencial está sendo ameaçado agrícola, a saúde humana está sendo ameaçada e também a questão ambiental. Agora, é interessante, Júnior, que o SINDAG sempre, historicamente, ele vem fazendo um trabalho de esclarecimento junto aos estados, né? Quando a gente fala estados, a gente também traz para a mesa para a gente conversar, criar um debate saudável e inteligente, a gente traz todo mundo. Inclusive, vocês convidam o Ministério Público justamente para trazer, mostrar exatamente o que é a aviação agrícola. Enfim, então eu acho que eu tive conversando com o Dr. Ricardo recentemente e nós falávamos sobre o evento que ele teve lá, que ele esteve em Portugal, justamente num ambiente mais propício, um ambiente longe dos embates jurídicos, né, aqui no Brasil, onde havia um clima e uma oportunidade de mostrar para o pessoal do Supremo, do meio jurídico, o quanto é muito mais seguro você ter aí a aviação agrícola trabalhando do que esses exemplos que você está acabando de trazer para a gente aí com relação às aplicações tanto por terrestres via os autopropelidos, quanto os costais também aplicados por pessoas. É um retrocesso gigantesco e o Estado vai pagar caro, o país vai pagar caro, porque vai comprometer todo o setor. Exatamente. Mas é algo que você conhece muito bem, Cláudio, que é a comunicação, né? Uhum. Nós temos um aspecto muito importante nesse sentido, que as pessoas não conhecem o setor. Embora ele tenha mais de 75 anos no Brasil, o setor não se comunicou tanto. E aqui a gente faz essa meia-culpa na situação. Uhum. Agora nós sabemos que tem partidos políticos também que enviam projetos de lei prontos, né, para outros colocarem no seu município, no seu estado. Então, existe uma visão ideológica, muitas vezes, existe um desconhecimento da atividade, existe também aquelas questões de algum setor pedir apoio, como a apicultura, de produção da seda, por desconhecer o setor, por não entender muitas vezes, e acabar entrando numa linha como essa. E esse desconhecimento ele está no ambiente jurídico. Nós tivemos reunião com a ministra Carmen Lúcia, e no parecer dela em relação a ADI do Ceará, falando sobre constitucionalidade do Ceará, ela colocou uma citação da doutora Rigoto, que tem pós em sociologia, falando sobre agronomia. Então, a gente vê aqui uma situação complexa da academia. Eu também sou da academia, sou coordenador de pós-graduação, e eu vejo que nós precisamos entender qual é a nossa linha de estudo. Eu sou economista e sou administrador. Eu não posso invadir a agronomia e querer dar um parecer técnico na agronomia. Não é a minha área. Embora, né, a gente respeite o posicionamento, mas dentro de um parecer do Supremo Tribunal Federal está a palavra veneno, né, a gente já identifica que existe uma falta de conhecimento sobre a situação atual da agricultura como um todo. Né? Até a palavra agrotóxico em si, né, não é adequado. O mundo chama de pesticides, quer dizer, pesticida. Né?
como um remédio, diferente da dose, da maneira que a gente dá a dose do remédio, ele pode matar uma pessoa, pode trazer ela à vida. Então, essas abordagens de comunicação, falta de conhecimento e a visão ideológica, muitas vezes colocada como um princípio de autoridade, antes de pensar realmente no impacto que pode trazer uma decisão, são as ameaças que nós temos no país, e esse ambiente não é só no agro, esse ambiente tem na indústria, esse ambiente tem no comércio, e talvez aqui precisamos parar um pouquinho para refletir o que nós queremos de país, e a discussão, obviamente, que é um pouco mais ampla do que esta, mas temos identificado algumas mudanças, Cláudio, em relação à atividade aí. Nós temos estados que estão rejeitando, mais de 10 estados já rejeitaram o projeto de lei contra a aviação agrícola por inconstitucionalidade, quer dizer, fere a Constituição Federal, depois da decisão do STF em relação à constitucionalidade do Ceará. Isso mostra que o país está amadurecendo em relação ao tempo. Temos muito a fazer, mas também já conseguimos enxergar resultados significativos. Bom, eu acho que a gente vai ter agora, em agosto, um momento, eu acho que muito oportuno, inclusive, para trazer esse público que não conhece o setor, justamente para conhecer de fato, bem de pertinho, as empresas que produzem essas tecnologias, as empresas que fazem a aplicação, as empresas que produzem os produtos, que é o Congresso, a VAG, que será realizado em Cuiabá nos próximos dias de 20 a 22 de agosto. Então, acho que é um momento oportuno, né? É um público diferente, mas será muito bem-vindo justamente para conhecer de fato o setor e o que ele pode contribuir para melhorar, inclusive, a questão ambiental. Está previsto na abertura, Cláudio, a presença de muitas autoridades, não somente governamentais, mas institucionais, para discutir o assunto e para ouvir um pouco sobre os impactos econômicos, ambientais e em relação à saúde humana. Então, acho que é uma grande oportunidade que nós temos aí para levar o assunto, a verdade sobre o assunto. Nós queremos proximidade com os ministérios públicos no Brasil. Obviamente que o convite é enviado, nem sempre as pessoas podem ir, mas eu acho que o que cabe ao SINDAG fazer está sendo feito, até porque tem um conselho muito bem envolvido, né? Um conselho de administração muito bem comprometido com a reputação do setor, com a imagem do setor. Como falamos anteriormente, muitas coisas estão sendo feitas, né? E me parece que esse caminho de comunicação não vai terminar tão cedo, mas estamos felizes porque o resultado ele já está surgindo aí e vamos contemplar tudo isso que falamos aí no Congresso. Se Deus quiser. Bom, fica aqui um convite então para você que faz parte desse universo, seja do jurídico, seja, enfim, que participe do Congresso. Vou deixar aqui embaixo na tela o endereço, né, do Congresso, do site do Congresso, o site do SINDAG, também as redes sociais, para que vocês possam buscar esse tipo de informação e conhecer de perto o setor, para que a gente não caia aí em situações como aconteceu lá, infelizmente, eu digo muito, de forma muito triste, no Ceará. Esse processo que começou lá atrás em 2019 e só trouxe, problemas para o Estado, de toda sorte. Então, Júnior, muito obrigado por participar hoje, trazer essas informações importantes para o nosso público. E a gente, olha, essa entrevista aqui, ela está sendo também gravada em vídeo, para vocês que nos acompanham na CBN, e ela estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, entre lá, compartilhe, curta, se inscreva, comente, e é muito importante a sua opinião, porque assim como o trabalho que o Júnior vem fazendo, esse trabalho institucional que eles vêm fazendo lá, a sua opinião, o seu compartilhamento disso aqui é muito importante também, para levar boa informação para o público, seja ele que mora no campo ou na cidade, não importa. É importante a notícia correta, a informação correta. É isso que é mais importante. Júnior, muito obrigado. Obrigado você, um grande abraço a todos. Abraço.